com jogos, no fundo, entre os melhores jogadores, no fundo, aqueles que tinham melhores classificações na parte inicial. E nesta quarta ronda houve de facto surpresas, várias, e fez com que no final dessa quarta ronda tivéssemos uma situação em que havia apenas 2 jogadores com 4 vitórias, que depois iriam jogar entre si na quinta ronda, ainda alguns jogadores que tinham pelo menos 3, e tínhamos ali 2 jogadores com 2,5, porque tinham tido precisamente empates, o que fazia com que a sua posição estivessem no fundo numa posição intermédia entre aqueles que tinham já 3 vitórias e os que tinham apenas 2. Mas destacava-se ali a competidora São Dinis, que não tinha até ao final desta quarta ronda, não tinha ainda no fundo perdido. Também, sendo, aliás, como se vê ali, havia 3 jogadores que não tinham sido cabeças de série, Renato Andrade, André Gonçalves e São Dinis, mas que estavam também numa boa posição. Depois desta quarta ronda faltavam 2, passou-se depois por uma quinta ronda também. Começava-se aqui a chegar ali um momento em que os competidores que estão ali entre os jogos 3 e 7 estavam, no fundo, tinham agora uma responsabilidade acrescida, uma vez que uma vitória ou as vitórias contariam cada vez mais para poderem vir a ser apurados para os 8 primeiros. Correu normalmente mais esta etapa, naturalmente, destacando-se naturalmente o jogo entre o Ricardo Araújo e o Nuno Torres, 2 grandes jogadores também, com fortes possibilidades de irem à final, e chegava-se assim depois ao final da quinta ronda, em que apenas um único jogador, Ricardo Araújo, tinha tido 5 vitórias, tinha ganho todos os jogos. Tínhamos ali alguns jogadores com 4 vitórias e depois que também tinham agora já uma forte possibilidade de chegarem à fase final, tal como o Ricardo tinha dito, pelo menos 4 vitórias era essencial, mas não era garantido. E depois tínhamos ali um conjunto de jogadores com 3 vitórias. E de facto era entre estes jogadores que se iria definir quem iria de facto fazer parte dos 8 primeiros. E é muito curioso verem que, mesmo até aos jogadores que têm 3 vitórias, são vários os que estão numa posição de possível, que é possível no fundo alcançarem esse lugar. Daí que esta última ronda foi uma ronda muito importante, que trouxe também no fundo algum stress acumulado a muitos jogadores que precisavam e era fundamental que pudessem no fundo ser apurados, mas para isso precisavam de ganhar esta última ronda. Depois a ronda é essa que depois de ter ocorrido, e aqui vemos alguns jogadores no fundo a expectativa depois do final, na expectativa de saberem os resultados e o que ia acontecer. Depois desta fase então, coube ao Ricardo novamente, finalizadas as 6 rondas, mostrar os resultados finais. Eu vou marcar a azul o primeiro jogador que não passa, e assim quando olha, venha logo, os 8 que passaram estão acima da barra azul. Mas eu acabei mais cedo. 3, 2, 1, aí está. Resultado final, primeiro lugar Ricardo Araújo, segundo Renato Andrade, terceiro Gonçalo Pinto. No bloco dos quartos, apurados, Nuno Torres, Teresa Barros, Olésia Zaúl, Gustavo Faria e André Gonçalves. Daqui para baixo, mantém-se o side event, todos estão convidados a jogar. E pronto, como o Ricardo tinha dito, podia haver a possibilidade de algum jogador com 4 vitórias não passar, foi exatamente esse o caso que aconteceu. Uma pessoa com 4 vitórias não passou, mas todos os restantes passaram, e passaríamos então a ter nas meias finais o Ricardo Araújo contra o André Gonçalves, o Renato Andrade contra o Gustavo Faria, o Gonçalo Pinto contra o Olésia Zaúl e o Nuno Torres contra a Teresa Barros. No fundo, era este o emparelhamento que iria acontecer. Ao mesmo tempo que ia decorrer precisamente os quartos de final, foi interessante, houve um side event promovido pela Devir. Foram no fundo pegados em tudo o que eram das caixas utilizadas no âmbito das etapas de qualificação, foram retiradas os styles relativos ao Rio, e no fundo foi os jogadores, aqueles que não passaram para os quartos de final, foram convidados a construir o maior Rio. E vocês veem aqui nas imagens, no fundo, o formato que ele acabou por ganhar, com a participação de todos e até com prémios que alguns jogadores ganharam, precisamente pelo contributo. E vê-se aqui, no fundo, um rio que mostra, o objetivo da organização era claro, era mostrar que, no fundo, os jogadores portugueses têm também, conseguem também mostrar paixão por este jogo, e isso, nesta etapa, viu-se de uma forma muito, muito evidente. Findas então depois as meias finais. Tínhamos, depois destes 8 jogadores, naturalmente não podem passar todos, e passaram apenas 4 jogadores para as meias finais. Neste caso passou o Ricardo Araújo, que novamente tinha vencido o seu jogo, passou o Renato Andrade também, passou o Gonçalo Pinto
e passou o Nuno Torres. Na prática foram exatamente aqueles jogadores que tinham ficado nas 4 primeiras posições que passaram para as meias finais. E aqui tínhamos um confronto dos últimos confrontos. Por um lado, Ricardo Araújo contra o Nuno Torres e, por outro lado, Renato Andrade contra o Gonçalo Pinto. E aqui, naturalmente, era maior o stress, porque estamos a falar da passagem para a final e ter aqui quase que a possibilidade de ser campeão nacional muito, muito presente. No final destas meias finais, acabou por se definir então o emparelhamento, e o Ricardo Araújo e o Gonçalo Pinto foram então os semifinalistas escolhidos e que foram então para a final. Uma final que teve a particularidade de ser ter então o árbitro da equipa de Advir, que esteve a acompanhar e a marcar a pontuação, com o relógio também, tal como acontece no Campeonato do Mundo, a ser utilizado. E em relação a este jogo, não o vamos mostrar aqui, mas podem vê-lo depois num vídeo que iremos colocar, o jogo comentado da final do Campeonato Nacional de Carcassonne 2019. E claro que depois desta final, tivemos naturalmente a entrega dos prémios. Não vamos já dizer quem venceu, mas vamos apenas mostrar-vos de seguida, no fundo, os diversos, as classificações finais e os jogadores, no fundo, que fizeram parte desta etapa, desta fase final do Campeonato Nacional de Carcassonne. Em 10º lugar, São Diniz. Ouviram na Advir News dizer que o objetivo era a primeira metade. Passou! Em 9º lugar, estão combinados, Luís Diniz. Oitavo lugar, André Gonçalves. Em 7º lugar, Gustavo Faria. Em 6º lugar, Olésias Alu. Em 5º lugar, peço nova salva de palmas. Dói. A campeã nacional em título por mais uns minutos, Teresa Barros.
2018. Olha, duro. Escolhe os Golfo, jogaste bem. Em terceiro lugar, Renato Andrade. Passamos para os finalistas. Era especial a final, já sabíamos que alguém ia deixar de ser vice e ia conseguir ser campeão. Vice-campeão nacional 2018, vice-campeão nacional 2019, Gustavo, não, Gonçalo Pinto! Disseste que o miúdo dava sorte. Tens mãos para isto tudo? Agora sim, para parar. Não sabia que havia tanto. Ok, então. Durante este torneio, todos os finalistas, 28 de 187, assinaram a caixa. É o prémio do nosso vencedor, bem como a passagem para o Campeonato do Mundo da Alemanha 2019. Esperamos que corra muito bem. Estão preparados para as palmas? Confetes, fogo de artifício. Ricardo Araújo! E assim aconteceu, por isso, dos dois semifinalistas, ambos que tinham sido já vice-campeões, do fundo estes dois vice, coube a sorte e a felicidade ao Ricardo Araújo. Pela primeira vez se tornou o campeão nacional de Carcassonne e também, claro, o nosso representante para a final do Campeonato do Mundo que se vai realizar no fim de outubro deste ano em Essen, na Alemanha. No fundo, dizer que foi de facto uma excelente fase final, uma grande organização da Devir e também toda a equipa associada ao Carcassonne e contamos no fundo que no próximo ano possa ser, tanto as etapas de qualificação como a fase final, ainda melhor que este ano. O que acreditamos será difícil. Por isso continuem connosco e não esqueçam, vejam o nosso vídeo do jogo comentado da final da fase nacional do Campeonato Nacional de Carcassonne. Fiquem connosco.